no CAPESP, Centro Associativo dos Profissionais de Cidade de São Paulo, da direção aqui da FESPESP e também presidente da Comissão Consultiva Mista do IANSP. Bom, a gente acompanhou a fala também, assim, e até pelas suas respostas eu admiro o teu otimismo, né, que acha que, quando você deu o exemplo de Brumadinho, que o governo possa ter uma lição. Eu não compartilho desse mesmo otimismo, né? Esse governo veio para isso, né? E quando você coloca a questão do tripé que o governo está apoiado, o governo atual está apoiado, que é mais ou menos o mesmo aqui no estado de São Paulo, não tem muita diferença, que é a questão do fundamentalismo religioso, de costumes, de moral, a questão do aparato militar e judicial e a parte econômica, né, e que você até os olhos tem que focar um ponto. Eu acho que tem que focar os 3 pontos, porque eles estão intimamente ligados, né? O governo consegue ter um apoio no parlamento, um parlamento como você mesmo citou, onde a quantidade de deputados novos, senadores novos é enorme, mas com uma pauta extremamente conservadora do ponto de vista de costumes e extremamente liberal do ponto de vista econômico, no liberalismo bem, né, quase que do início do capitalismo, né, sem a questão da participação dos trabalhadores, mas de alijar os trabalhadores do processo. Então, essa turma conseguiu se eleger porque eles ficaram pé nesse tripé. Então eu acho que esse tripé ele tem que ser combatido. E o governo está afirmando cada vez mais isso. Quando o governo coloca sigilo nas questões do COAF, você está acabando com a questão da transparência. Quando o governo coloca, como saiu noticiado ontem, que os bispos da CNBB estão sendo colocando araponga em cima do bispo da CNBB, que estão espionando de uma certa forma o próprio Vaticano, né? Eu acho que a gente tem um jogo muito mais complexo do que simplesmente um aparato técnico para debater questões pontuais. Acho que o ponto esse governo não vem isolado. A tática que eles fizeram lá de 2013 é a mesma que foi feito na Primavera Árabe, é a mesma que foi feito na Ucrânia, é a mesma que foi feita em vários lugares do mundo. Então, não é algo simples, não é algo como você colocou, uma pauta popular que depois foi tomada. Não, acho que desde o início já é algo que você chama uma demanda, mas já mas já apontando para o que eles queriam. Já apontando para o que eles queriam desde 2013. Desde 2013. Ali foi um ponto, né? E que culminou agora no ano passado, em 2018. Numa eleição extremamente, onde, que nem o Tiro colocou, onde não teve debate, não precisou colocar programa, né? Não precisou colocar programa, o candidato eleito, por sinal, se recusava a debater por um período, por uma questão de saúde, mas posteriormente não, simplesmente porque era um risco, né, ir para o debate, né, porque demonstra, como você mesmo colocou, a falta de conhecimento técnico, a falta do conhecimento administrativo. Então, para encerrar a minha interferência aqui, eu acho que a gente tem que mostrar que nós somos contra, sim, contra todo esse programa econômico, que é contra o serviço público, que é contra a participação do Estado, que retira direitos da população, da classe trabalhadora, dos trabalhadores, que atinge os aposentados, uma pauta cultural totalmente do obscurantismo, que afeta principalmente a educação, onde nós temos um ministro da Educação que diz as barbaridades do que diz, e o governo não tira o ministro, né? E um aparato militar judicial que vem para criminalizar os movimentos sociais, sejam eles sindicatos, associações, partidos políticos, qualquer um que queira levantar a voz, inclusive
num retorno aos anos 70, num ataque à Igreja Católica, ao melhor estilo anos 70, com espionagem de bispo. Uma Igreja Católica com um poder de interferência muito menor hoje do que nos anos 70. Então, eu queria colocar esses aspectos, e assim, eu gostaria de ter otimismo, sinceramente. Gostaria de ter otimismo de achar que este governo vai rever pontos com que eles estavam comprometidos antes da eleição e que eles continuam comprometidos até hoje. É isso aí. Obrigado. Faz a linha. Muito bem. Em relação, comentar rapidamente a sua intervenção. Em relação a focar nos 3 polos de prioridade, ou como os polos de organização do governo, na minha avaliação, a gente não tem perna para isso. A agenda cultural é meramente diversionista. As 2 agendas que interessam é a agenda moral e de combate à criminalidade, que vai ser utilizada também para combater os movimentos. Combater a igreja, quem contestar a agenda econômica do governo. Essa vale a pena também combater. Mas a cultural nós vamos consumir muita energia, porque é um negócio que divide muita opinião. Não é uma coisa, ela leva necessariamente a julgamentos morais, a interdito o debate. Então, fugir dessa agenda. Os caras deixam maluco o ministro da Economia, da Educação, dizer, sem dialogar com ele, a gente pontuar e denunciar o que tiver de excesso, de desvirtuado, mas sem entrar nessa provocação que é ir para as redes sociais ou ir para as ruas, que é o campo desse pessoal. Né? E enfrentar claramente as propostas da área econômica. Mas é bom entender que esse pessoal tem uma capacidade de narrativa razoável para enfrentar esse debate e tem operadores competentes. Eu me lembro, e aí quando a gente politiza muito, ideologiza muito o debate, a gente esquece, joga muito no movimento e pouco no objetivo. Né? Eu me lembro quando o Eduardo Cunha foi cassado, e aí teve que ter uma eleição suplementar na Câmara, para eleger o presidente da Câmara. Eu fui ao líder de oposição e disse para ele o seguinte, digo, olha, tem 2 candidatos que polarizam aí, eles vão para o segundo turno, Rodrigo Maia e o deputado Rogério Rosso, de Brasília. No primeiro turno, tem os candidatos de vocês, da oposição e da esquerda, mas não vão para o segundo turno, para o segundo turno são esses 2. No segundo turno, vamos descarregar voto no Rogério Rosso. Aí eles me disseram o seguinte, não, Toninho, Rogério Rosso é o candidato do Eduardo Cunha. Nós não queremos dar vitória ao Centrão, ao Eduardo Cunha. Nós queremos eleger um outro nome que passe para a opinião pública que o Centrão foi derrotado. Pois é, ao eleger esse outro nome, você não apenas está reforçando o Centrão, esse cara reflete mais o que pensa o Centrão do que o Rogério Rosso, e mais do que isso, ele é fundamentalista de mercado e, portanto, vai fazer o ajuste e a pauta liberal que vocês são contra. Certo? Mas a questão é política. Muito bem. Votaram no Rodrigo Maia. O que o Rodrigo faz? O Rodrigo chega, assume a presidência e diz o seguinte, olha, eu tenho 3 prioridades. Uma é fazer o congelamento do gasto público. Essa não há conversa a respeito dela. Nós vamos tocar e ponto final. As outras 2, que são a reforma política e a reforma trabalhista, eu vou dividir entre oposição e situação. Então, eu vou dar para o PSDB a reforma trabalhista e vou dar para o PT a reforma política. Mas só passam se forem as 2 juntas, diz ele. Ou aprova as 2 ou não aprova nenhuma. Acontece que para a oposição e para a esquerda, a reforma política que criava o fundo eleitoral era a questão de sobrevivência. Sem os 200 milhões do fundo, na eleição, a oposição e a esquerda se reduzia a 30% do que é. Com os 200 milhões do fundo, ela se mantinha do tamanho que estava quando se manteve. Então veja a capacidade desse operador político. Ele diz o seguinte, ou passam as 2 ou não passa nenhuma. Eu não deixo votar político sem votar junto trabalhista.
e diz o seguinte: vocês de oposição que são contra a trabalhista vão ter que aceitar votar, pode até votar contra, mas tem que aceitar votar, tem que deixar votar, porque senão não tem a política. Então, sendo generoso, a oposição teve que dividir o seu tempo entre brigar por aprovar a reforma política e combater a reforma trabalhista. Sendo generoso. Mas na prática o que aconteceu foi que fechou o olho para a trabalhista para viabilizar a aprovação da política. Então essa gente tem tática. Se a gente consumir ou reservar parte do nosso tempo para combater a agenda cultural, nós não vamos dar conta de combater, no limite que é necessário combater, a reforma econômica na parte do ajuste. Porque nós vamos amenizar os efeitos mais perversos. Se impedir que aprove, é difícil. Eu vejo gente dizendo, bom, vamos trabalhar para retirar. Na escala de 0 a 10, a possibilidade de retirar é -1, -1000. Não tem essa chance. Basta o governo no Congresso, nós fizemos um levantamento. Na Câmara, o governo tem 255 dos 513 votos consistentes, que apoia qualquer negócio que o governo propuser. Tem 117 apoio condicionado, que se atender um carguinho ali, liberação de uma emenda colar, ou modificar o conteúdo, vai junto. E 140 de oposição. Então a correlação de força é muito desfavorável. No ambiente desse, o que dá para fazer é trabalhar a calibragem. Ou seja, fazer com que pessoas sensatas da própria base do governo se convençam de que isso é excessivo e precisa ter um mínimo de calibragem, de equilíbrio, para não cortar a ração do cavalo de tal modo que ele morra de fome. Certo? Então, é isso que a gente está enfrentando. É uma gente com capacidade de narrativa, com a população dividida e fazendo julgamento, tudo quanto é coisa que critica o governo, diz que ele está contra porque não está querendo que ele dê certo, então está na corda dos inimigos, e isso é muito complicado para desinterditar o debate. Então vamos ter que ampliar essa correlação de forças, convencer outras pessoas, e acho que eventos como esse do Brumadinho tem sim um choque de realidade. Tenho certeza absoluta, o governo ia sair da comissão, da comissão do clima de Paris, já recuou nesse processo. Brumadinho teve importância nisso. Né? O Mourão, que é o ministro, que é o vice-presidente da República, andou dando declaração que essa questão ambiental tem que ser feita com mais cuidado. A própria ministra, quando houve reação lá dos importadores, começou a ver, então vai ter que ter ajuste a partir, em alguns casos de algumas tragédias, de outros da sensatez de alguém que chama atenção que essa agenda é uma agenda desequilibrada, desajustada, desproporcional. Agora, esse governo, você tem razão, ele não tem compromisso na área social. O esquartejamento do Ministério do Trabalho é um simbolismo disso. Nunca ninguém eliminou o Ministério do Trabalho no Brasil. Foi fundido com Previdência, mas ficou na área social. Nunca ninguém fez isso que fez. Jogou na área econômica. E a área econômica não tem sensibilidade social. O Brasil é o único lugar do mundo em que trabalho e Previdência estão na economia. O resto do mundo está na área social. E esquartejou de um modo tal que o trabalho escravo fica com a Damares, que é a mulher que vê Jesus na goiabeira, que diz que menino usa azul e menino rosa, né? E que não vai tocar combate a trabalho escravo. Né? O registro sindical foi para o Moro, que é para fazer a lava-jato sindical em cima das entidades. Uma parte, outra foi para o Ministério da Cidadania, do Ministério da Cidadania, que é do Osmar Terra, lá do Rio Grande do Sul, que também não tem sensibilidade nessa área, e a parte foi para a área econômica. Então, vem perseguição em cima dos movimentos. Disse ali, houve sociedade civil, está organizado aqui em 4 dimensões. Caridade e prestação de serviços vão ser priorizadas. Formulação de política pública e movimento vão para cima se o que eles defenderem não coincidir com o que o governo pretende. O exemplo da CNBB está aí. Né? Vão para cima, que é esse núcleo policial, jurídico, militar. Então o governo buscou se ancorar em 3 forças. Uma força moral, que é associada ao juiz,
que, querendo ou não, a população veio no juízo um rigor ético maior do que em qualquer outro segmento, entre aspas, a ciência da economia, nos integrantes da equipe econômica, que são ali todos doutor, pós-doutor, etc., e a força representada pelos militares. Então, o governo, se não teve esse objetivo de organizar com esses duplos, o fato é que tem assim, tem um pilar moral, um pilar da força, um pilar da ciência. Tem organizado no núcleo diversionista, ou ideológico diversionista, ao qual o presidente se vincula. Tem um grupo, jurídico, policial, militar, etc., tem o outro econômico. Eu cheguei a dizer uma vez, mas eu não gosto de dizer quando está gravando, que nós já tivemos presidentes bons e presidentes ruins. Nós temos agora um presidente mau. O Bolsonaro é igual o pica-pau, ele quer se vingar dos seus adversários. Então, ele é um risco desse ponto de vista. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao enfrentá-lo e enfrentar com base em fundamentos como esses, os fundamentos da República, o objetivo da República, ancorado num objetivo, num fundamento constitucionalizado, que você pode dizer com segurança. Se for para um enfrentamento puro e simples no campo ideológico, o risco de se machucar é muito grande, porque não tem conversa não. Esse núcleo policial, jurídico, militar, não tem arminha de dedo não, é real. É aquela que funcionou lá no Rio de Janeiro, agora com 13 pessoas lá que foram massacradas. Então o negócio é mais de baixo.